Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Os vereadores de Porto Alegre estiveram na Secretaria Municipal da Juventude para buscar informações e documentos que possam colaborar com as investigações da CPI sobre possíveis irregularidades nas gestões da referida pasta. Eles foram recebidos pelo atual secretário Luizinho Martins. Martins passou aos vereadores registros referentes a convênios do ProJovem em 2005, sindicância realizada pela Prefeitura neste mesmo ano, auditoria feita pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além de papéis referentes ao repasse de R$ 530 mil para a Associação de Moradores da Vila Tronco. Também fazem parte da lista de documentos recebidos um contrato de sonorização feito sem licitação pela Secretaria Municipal da Juventude, a qualificação de servidores municipais envolvidos nestes contratos e o relatório de auditoria realizado pelo Ministério do Trabalho a respeito da execução do programa ProJovem na Prefeitura de Porto Alegre de janeiro de 2005 até hoje, além de relatórios produzidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Porém, o secretário Luizinho Martins esclareceu que parte dos documentos estão com a Procuradoria-Geral do município em função de uma sindicância e de uma auditoria que estão em andamento. E na manhã desta segunda-feira, os vereadores que compõem a CPI da Juventude estiveram no Ministério Público Federal, onde foram recebidos pelo procurador Felipe de Souza. Ele nos expôs que recebeu o processo, leu todo o processo. Quando o processo estava com ele, a Justiça decretou segredo, não é? Porque existe no processo alguns dados fiscais. Nos fez um relato sobre a tramitação de todo o processo, se colocou à disposição desta Câmara, e como nós vamos até a vara criminal para tentarmos compartilhar dos segredos ali existentes, logo após nós fazermos uma visita à vara criminal, nós vamos retornar ao doutor Felipe, ou até, quem sabe, chamar o doutor Felipe aqui. Ele já se colocou à disposição para que nós possamos realmente aprofundar essas investigações. A deputada estadual e ex-vereadora Juliana Brizola, do PDT, cancelou o seu comparecimento na reunião da CPI da Juventude ocorrida na última quinta-feira. Em ofício, ela disse que já teria assumido antecipadamente outro compromisso para a data. Os vereadores da comissão vão enviar uma segunda convocação e, se ela não comparecer, será intimada judicialmente, conforme indicam as normas do regimento. Já estão agendados para serem ouvidos Alexandre Rambo no dia 24 de fevereiro, o vereador Mauro Zacher, do PDT, para o dia 3 de março e Adriane Rodrigues e Paulo Jorge Amaral no dia 17 de março. Também devem ser chamados Paulo Roberto Prus, André Fortes, Rafael Fleck e Cleci Jurac. A Casa do Artista Rio-Grandense pediu o apoio dos vereadores para manter as portas abertas. O apelo foi feito durante a audiência da Comissão de Cultura da Câmara. Fundada em 1949 para abrigar profissionais da cultura com mais de 60 anos, a Casa do Artista Rio-Grandense sofre com falta de recursos e precisa de ajuda do poder público e da comunidade para continuar atendendo seus moradores. Segundo o presidente da entidade, o ator Luciano Fernandes, o prédio está em péssimas condições, com paredes caindo e problemas na parte elétrica. A instituição recebe doações em dinheiro por meio de débito em conta, mas o montante não cobre nem as contas de água e luz. Por isso, eles solicitaram a ajuda do Estado e mediação dos vereadores nesse acordo. No decorrer das conversas, o banco da Fiergs, através do Valdir, colocou a disponibilidade da doação de todo o material, ou seja, azulejo, telhas, tijolos, cimento, argamassa, para restauração disso. E o problema todo ficou a mão de obra. Quando então partiu-se para uma discussão da possibilidade de firmar um convênio entre a Casa do Artista, a Prefeitura de Porto Alegre, o Governo do Estado, com a SUSEP, para que apenados pudessem então fazer esta obra, claro, com a remuneração pertinente, mas também com a redução da pena. E firmando esse acordo, dentro de um prazo de 60, 90 dias, nós poderíamos ir à Casa do Artista, não para ver como é que ele está, mas para reinaugurá-la.
A Casa do Artista Rio-Grandense está localizada na Rua Anchieta, número 280, no bairro Glória. Quem quiser conhecer a entidade ou visitar o local pode entrar em contato pelo telefone 9123-7519 ou através do blog www.casadoartistarriograndense.blogspot.com. Na última edição do Câmara na Comunidade, os vereadores visitaram o condomínio Jardim Marabá, no bairro Glória. Os moradores esperam a regularização fundiária da área de 17 hectares que abriga cerca de 700 famílias. O espaço estava abandonado em situação de litígio judicial entre os proprietários, uma massa falida e um conjunto de bancos nacionais. Após 10 anos de ocupação, os moradores buscam soluções para regularizar a área. O que falta para a regularização da área é um encaminhamento na prática político, né? Já que a área é privada, né? Está sob litígio, né? Tem uma série de questões ainda envolvendo. E nós estamos tentando, junto com o governo municipal, através do DEMAB, né, uma solução para que a gente possa contornar essa situação definitivamente. Segundo os vereadores da Câmara Municipal, o encaminhamento político para a regularização fundiária já foi feito. No final de 2010, nós aprovamos o regime de AES para esta área. Com o regime de AES, ela passa a integrar a malha regular da cidade de Porto Alegre. É uma área nobre da cidade, uma área central, mas que está carente de todos os serviços e da infraestrutura justamente porque faltava esta medida legal, que é a inclusão de AES. Os moradores do Jardim Marabá também reclamam que a prefeitura havia prometido a construção de uma creche junto ao terreno da Escola Municipal Gabriel Obino. A creche é uma demanda já antiga, né, aprovada, já com licitação finda, com a empreiteira já contratada. Estivemos aqui juntamente com o prefeito em setembro, na visita que ele fez na região, né, e até então havíamos nos dito que a creche em março estaria já funcionando, só que até o presente momento isso ainda não ocorreu. Os moradores haviam organizado uma creche improvisada, mas ela já foi desativada e hoje muitos pais precisam abrir mão do trabalho para cuidar das crianças. A presidente da Câmara Municipal, Sofia Cavedon, disse que o Legislativo vai investigar esta e outras obras que deveriam ser realizadas por contrapartidas. Quando o governo municipal encaminha para realizar obras em contrapartida, por contrapartidas de empreendimentos, fica na mão, no caso aqui, deveria ser orçamento, recursos orçamentários, foi mudando de rubrica, de forma de fazer, é uma demanda antiga da comunidade Jardim Marabá. E nós, como Câmara de Vereadores, nós vamos fazer um pente fino na contrapartida que essas empresas, todos os empreendimentos, todos em Porto Alegre, estão devendo para a comunidade de Porto Alegre. Então nós aqui vamos agendar uma reunião com a responsável pelo GT Creches, com o Centro do Governo Municipal, com a PGM, a Procuradoria do Município, para ver de fato se esse encaminhamento aqui, que é pela CABA, seria a empresa que deveria fazer, é um encaminhamento que vai deixar a comunidade esperando mais uma vez e as crianças precisando ser atendidas. A comitiva de lideranças gaúchas que esteve em Brasília nessa semana voltou confiante do ato de lançamento do PAC da Mobilidade Urbana. Isso porque está garantida a inclusão do metrô de Porto Alegre no programa. A obra prevê recursos no valor de R$2,5 milhões de reais. O trajeto apresentado ao Ministério do Planejamento prevê 15 quilômetros, saindo do Terminal Triângulo até a Avenida Azenha. As inscrições dos projetos iniciam hoje, dia 21, e encerram no dia 3 de abril. A divulgação dos selecionados será no dia 12 de junho. As propostas podem incluir sistemas de transporte sobre pneus, como corredores de ônibus exclusivos e de veículos leves sobre pneus, e também sistemas sobre trilhos, como trens urbanos, metrôs e veículos leves sobre trilhos.
A Secretaria Municipal da Saúde anunciou um crescimento significativo nos locais com alto risco de infestação do mosquito da dengue em Porto Alegre. 18 bairros estão expostos, enquanto no mesmo período do ano passado, quando foi realizada a pesquisa, apenas 7 estavam nessa situação. Para falar sobre o assunto, está comigo Anderson Lima, coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde. Seja bem-vindo. Obrigado. Anderson, como é feito esse levantamento? Nós fizemos 4 levantamentos rápidos do índice de infestação, chamado LIRA. Nós visitamos 13 mil residências em Porto Alegre, fizemos todos os bairros da cidade e a ideia é exatamente essa, fazer o levantamento do índice de infestação para avaliar quais são os bairros de maior risco que nós temos na cidade. Nós convivemos com o vetor desde 2001 em Porto Alegre. O ano passado nós tivemos casos autóctonos de dengue, quer dizer isso, casos de pessoas que não viajaram, não foram para regiões que sabidamente são endêmicas. Então nós mudamos o perfil da cidade o ano passado. E o levantamento do índice de infestação, é importante que nós possamos dizer para a população que, na média, nós temos um valor muito parecido com o do ano passado. Nós temos um índice de infestação médio de 2% na cidade. Mas nós temos 18 bairros, como tu bem disseste no início, 18 bairros com índice de infestação acima de 3,9%, o que é considerado de risco grave, Então, nós vamos intensificar as ações nesses bairros da cidade, ações essas de pesquisa vetorial, de divulgação. Nós estamos lançando essa semana, mais tardar semana que vem, uma nova campanha de divulgação de mídia, com esse novo perfil epidemiológico da cidade, porque o Ministério da Saúde mudou o paradigma do tratamento da dengue, porque no início dos anos 2000 o Ministério falava em erradicar o vetor. E atualmente, considerando todos os fatos e os indícios que nós temos no ano passado, nós tivemos recordes de notificação e de casos de dengue. Nós tivemos situações como no Rio, como em Belo Horizonte, com mais de 200 mil casos, mais de 500 óbitos por dengue, por febre hemorrágica. Nós tivemos uma situação bastante complicada na região norte do estado o ano passado, com mais de 4 mil notificações. Então nós temos que nessa nova linha que o Ministério aponta, nós temos que estar preparados para conviver com o mosquito. Nós, o ano passado, fizemos uma atualização do plano de contingência do município, que as ações preventivas que o LIRA baliza, elas são ações que visam diminuir a presença do vetor e evitar que nós tenhamos a doença. Mas o município também tem que estar preparado no caso de ter uma epidemia, e como é que ele vai responder a isso. Então, o ano passado todo, nós ficamos atualizando o plano de contingência, treinando os nossos profissionais de saúde, para que ele atenda as pessoas com a sintomatologia e faça a notificação o mais rápido possível. É importante lembrar que a dengue é uma doença de notificação compulsória imediata, as pessoas com esses sintomas que são febre alta, dor no corpo, chamada atralgia, dor nas articulações, chamada mialgia, dor retroocular, ou as pintinhas no corpo, os exantemas, elas devem se dirigir à unidade de saúde, ao posto de saúde, não devem se automedicar, porque nós temos o tipo 4 da febre hemorrágica, ele é muito complicado e a automedicação ela pode complicar esse tipo de tratamento, e a unidade de saúde, tão logo suspeite de dengue, ela nos notifica, nós temos muitas notificações, mas não temos nenhum caso confirmado este ano em Porto Alegre, E aí, bom, tendo a notificação, o que a vigilância faz? A residência da pessoa que teve um caso notificado, nós vamos até essa residência, fizemos a pesquisa vetorial lá e num raio de 300 metros ao redor desta residência. E é importante falar também que os agentes vão estar devidamente uniformizados, perfeitamente, não é, Anderson? Perfeitamente. Nós tivemos e temos notícia, este ano, em algumas cidades do Rio Grande do Sul, de pessoas se fazendo passar pelo agente. Como é o uniforme aqui em Porto Alegre? É importante dizer para as pessoas que os agentes vão estar identificados, eles têm um jaleco, um colete, eles têm um crachá identificando, eles têm uma mochila cinza com toda a identificação da secretaria, mas não só isso. Toda vez que nós fizemos ações,
essa informação vai para o 156, nominal dos agentes, né, os agentes, o supervisor, está no nosso site, né, dizendo quais são os bairros que nós estamos atuando, quais são as pessoas que lá estão, se o munícipe lá tem dúvida, né, se aquele indivíduo faz parte, ele liga para o 156, tenta se informar, olha no nosso site, né, mas não deixa, né, de permitir a entrada do agente na sua residência, porque o agente ele não é punitivo, ele é educativo, né, ele vai avaliar se tem criadouros, né, vai mostrar como é que faz a eliminação. E é bem importante que nós possamos enfatizar o seguinte: mais de 60% dos nossos criadouros são residenciais. O que quer dizer isso? Vasinhos, potinhos, né, garrafas PET, coisas que as pessoas, né, ou têm no seu jardim ou acabam deixando no seu quintal, né, numa área em que pode acumular água. E isso, se nós conseguirmos tratar isso, eliminar, eu digo cada munícipe de Porto Alegre, né, nós estaremos eliminando 60% dos criadouros. Os outros são daí, né, pneus, latas que estão, né, em terrenos baldios ou abandonados, e nós, o poder público, seja pela Secretaria Municipal de Saúde, seja pelo DMLU, seja pelas suas por todos os órgãos que compõem a Secretaria, a Prefeitura, ele vai fazer a sua parte. Os 2 bairros com maior índice de infestação predial nessa pesquisa que vocês fizeram em janeiro foram Agronomia e Lomba do Pinheiro. Perfeito. O que as pessoas que moram nesses bairros devem fazer para tentar diminuir esse índice? É o que eu falei, são eliminar os criadouros. Né? Os criadouros de casa. Uhum. O que é um criadouro? É um recipiente, um pote, um vasinho, né? algum tipo de inservível que acaba acumulando água. Né? Então, nos vasinhos de planta, substituir por aquele espaço por terra, né, que pode manter a umidade, né, evitar acúmulo de resíduo nos seus jardins, nos seus pátios, né, diminuir isso vai estar sendo assim, de grande importância para o município. E é importante as pessoas não esperarem a visita do agente. Eu vou esperar que o agente venha para que eu, então, seja orientado. Nós temos que atender toda a cidade, nós temos 1,5 milhão de habitantes em Porto Alegre, né? No levantamento do índice de infestação, nós visitamos 13 mil residências, o que é um extrato, né, uma parte, né, que é estatisticamente significativa para que se faça esse levantamento, né, mas é importante que cada um faça a sua parte. Dos 82 bairros que vocês visitaram, em 73 foram encontradas larvas do mosquito, mas nem todas essas são consideradas índice de alto risco, não é, Anderson? Exatamente, não é? Mas todos esses têm que ficar em alerta. Todos os bairros, até aqueles que não têm. Uhum. Porque, na verdade, o que nós temos que manter alto é a atenção do município, das pessoas, não é? Porque nós temos contado com a nossa condição climática, né? Que nos, digamos assim, evitou que nós tivéssemos situações complicadas em anos anteriores, né? Onde nós tivemos grandes epidemias no país como um todo. A dengue é hoje a doença, né, viral que tem esse perfil que mais preocupa o mundo inteiro, né? Nós não temos vacina para dengue, né? É importante que a gente fale isso para as pessoas, né? Diferente de febre amarela, diferente de outras patologias que nós temos a vacina, né? Só a prevenção vai evitar que nós tenhamos uma epidemia, né? E também a preparação, né, do poder público para poder enfrentar uma situação de epidemia. Nós fizemos cenários como, né, de uma epidemia pequena, média ou uma grave epidemia, né? Então preparando o sistema de saúde e as autoridades que têm que estar prontas para responder a essas demandas, né, no caso de nós termos uma situação mais complicada envolvendo a dengue em Porto Alegre. Este ano já há registro de alguma pessoa infectada? Não. 2011 ainda não. Em Porto Alegre não. Uhum. Mas nós temos muitas notificações, né? Porque a sintomatologia da dengue é muito parecida com outras viroses e com outras doenças que acometem a população de um modo geral, né? Nós temos muitas notificações, o sistema de saúde, né, ele está muito alerta, né? Então as pessoas que chegam com uma febre alta seguida de 2 desses sintomas já são notificadas, né, para dengue, mas nós não temos nenhum caso confirmado
né, este ano em Porto Alegre. Tu disseste que esse levantamento nos bairros é feito 4 vezes ao ano. O primeiro foi em janeiro. Quando serão os próximos? Nós teremos alguns levantamentos, acredito que maio, outubro, maio, setembro e novembro. Né? E a expectativa então é baixar esse número. Isso. Nós acreditamos assim que no final, o último levantamento do índice de infestação, nós temos, por série histórica já, o índice de infestação bastante baixo. Né? Isso faz com que, digamos, o tema dengue, ele saia da mídia, e aí as pessoas acabam relaxando um pouco no cuidado, e aí nós temos a condição do verão, né, e o grande aumento no número de bairros, e nós acreditamos que seja por essa situação climática bem específica do final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, que é quando nós fizemos o levantamento do índice de infestação, que nós tivemos o período mais quente dos últimos 100 anos, né, e nós tivemos chuvas esparsas, né, o que então possibilita o aumento do índice de infestação. Né. E é importante também que a gente diga o seguinte: o vetor, ele está domiciliado, ele mora conosco. Né? Nós vemos que a população fica muito preocupada com áreas como cemitérios, borracharias, coisas desse tipo. Mas o vetor, ele não está lá. Ele pode estar lá, mas ele está na nossa casa, porque ele se alimenta de sangue. Nós somos o seu alimento, então ele está onde nós temos a grande circulação de pessoas. Então está nas nossas casas, está perto de nós, né? Não que não tenha nesses locais, mas é muito menor o índice de infestação. Nós recebemos bastante demanda, muitas denúncias de terrenos baldios, de áreas em que tem acúmulo de resíduos, e nós fizemos daí, junto com o DMLU, ações para retirada desses resíduos. Mas não é aí o problema, né? O problema está nos criadouros domiciliares, aqueles que estão nas nossas casas, porque o mosquito precisa do alimento para se proliferar, para sobreviver, então ele vai procurar, né, onde ele consiga essa situação de sobrevida. A ação deve ser individual, então, de prevenção. Exatamente. Cada cidadão deve fazer o seu LIRA, fazer o seu controle vetorial. O que quer dizer isso? Não é identificar se aquela larva, se aquele mosquitinho é o Aedes aegypti ou é a larva, né, que vai redundar no Aedes aegypti. É eliminar os criadouros. Né? Porque é importante a pessoa saber o seguinte, que aquele mosquito, ele precisa picar alguém doente, e aí ele também se contaminar, e aí ele vai picar outras pessoas e passar adiante. E passar adiante. Ele não fica doente. O mosquito não fica doente. Então, o que acontece? Se eu diminuir a presença do mosquito, eu diminuo a possibilidade de que ele acabe, né, picando, a população de mosquitos seja grande o suficiente para que um destes pique alguém doente e então transmita a doença. Né? Nós temos que lembrar que as fronteiras quase inexistem hoje, né? As pessoas, né, agora estão em Porto Alegre, daqui a 2 horas já estão no Rio de Janeiro, daqui a pouco está em outro local, e nós temos situações muito complicadas no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, grandes epidemias. Os governos desses locais estão muito preocupados com o impacto que isso tem para a população. A epidemia, ela é, em geral, ela dura 4 meses, mas dentro desse período ela causa assim, um caos no sistema de saúde, porque muitas pessoas precisam de hidratação, muitas pessoas precisam de internação, muitas pessoas precisam de UTI, né, porque nós temos tipos diferentes de gravidade, e nós temos que lembrar que a população de Porto Alegre é uma população que ainda não teve o contato com o vírus, né, de uma forma sistemática, então é uma população muito suscetível à doença. Anderson, e quem quiser fazer algum pedido, alguma solicitação, é só ligar para o 156. O 156 é o canal, é o número que está agregando todas as demandas da população, sejam demandas para a Secretaria Municipal de Saúde ou para outra área, porque o 156 está treinado para poder receber a demanda da população e encaminhar para o setor competente, para o órgão que melhor vai dar a resposta para a comunidade. Anderson, obrigada pelas informações.
Bom trabalho para vocês, esperamos que os índices diminuam nos próximos levantamentos. Então tá, nós que agradecemos a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre isso. Nós agradecemos também a sua atenção, o Jornal da Câmara termina aqui e até o nosso próximo encontro.